Fala, patriotas! Sejam bem-vindos a essa live e aqui estamos acompanhando agora assuntos extremamente relevantes para o nosso Brasil, para o nosso futuro, como, por exemplo, discussão sobre o seguro DPVAT, porque parece que estão brigando para aumentar esse danado aí, mais imposto para nós brasileiros pagarmos, e os deputados da direita estão tentando barrar isso aí, porque é muito imposto e detalhe. E eu tenho quase certeza que vai sair alguma fagulha sobre esse tema, pessoal, porque tem alguns deputados de direita mesmo que eles não têm papas na língua e vão falar muita coisa aqui. Então, patriotas, acompanhem essa live até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar. E também comente de qual região do Brasil ou do mundo você está acompanhando essa live. Deixe o seu comentário aqui embaixo para que nós podemos mostrar o nosso poder. Aproveitando, fazendo um balanço do governo do presidente Lula, que é um governo que prega a paz, que promove políticas públicas pensando nas pessoas, nas famílias, na garantia de direitos, na proteção social e num país também que possa se desenvolver e gerar emprego. Aliás, os dados de hoje do CAGED, que mede justamente o nível de emprego no país, demonstram que mais 300 mil postos de trabalho foram criados. Isso também em 2023 nós tivemos um aumento da ocupação, da geração de emprego no país. Dado positivo. E a gente sabe da importância do trabalho, da renda, seja para a pessoa individualmente, mas seja também para toda a família e para a sociedade, para um país. Um país também que reduziu a inflação, um país também que cresceu, mas é verdade, sabemos, e o governo está preocupado com isso e está agindo, nós sabemos que precisa aumentar ainda mais o poder de compra das pessoas, para que elas tenham condições de garantir sua alimentação digna, mas ao mesmo tempo garantir o acesso a outros bens, a outros serviços, aos seus direitos mais básicos, individualmente e familiar. Um governo que também inovou na política pública em algumas áreas. Eu recebi há pouco, por exemplo, que vai ter uma solenidade em São Paulo, com a presença do governador, apesar de que no convite dele não menciona que terá o ministro da Educação, dizendo ali nessa solenidade que ele vai falar do pé de meia no estado de São Paulo, como se fosse uma iniciativa do governo de São Paulo. Mas não, lá estará inclusive o ministro da Educação, ministro Camilo Santana, ex-governador do Ceará, senador eleito, que hoje é ministro, que lançou esse projeto extremamente importante, para evitar, reduzir a evasão escolar dos jovens do ensino médio. Uma criança, um jovem, um adolescente que abandona o ensino médio para ter que trabalhar, levar uma renda dentro de casa, ajudar a família, é um prejuízo imenso. Não é um prejuízo somente a ele, é um prejuízo à família dele, é um prejuízo à sociedade. Porque quanto mais escolarizada for a nossa sociedade, melhor educada, com maior conhecimento, maior sabedoria e cultura, nós temos sem dúvida alguma uma sociedade de maior paz, de maior solidariedade, de fraternidade, de respeito, de cidadania. Por isso que a importância do projeto Pé de Meia, e fico feliz que governadores de oposição estão celebrando, deputado Patrus, o número de jovens e estudantes daquele estado que receberão a bolsa do Pé de Meia, que está garantindo não só a permanência daquele jovem no ensino médio, mas garantindo a ele ao futuro uma poupança, para que quando ele sair, tenha ali uma renda básica para as necessidades ou decisões que ele vai tomar na vida dele a partir daquele momento. É uma política extremamente importante e, sem dúvida alguma, tem a ver com esse momento que nós vivemos no país, agora da Páscoa, de união, de fraternidade, de garantir a política de inclusão, nesse caso a nossa juventude. Se pensarmos em outras políticas que o presidente Lula fez, também inovadoras, como Desenrola, onde milhões, 12 milhões no mínimo, de pessoas já foram beneficiadas, já se utilizaram do Desenrola para renegociarem suas dívidas.
renegociando dívida, 12 bilhões de pessoas, com juros bem menor, com uma dívida bem menor e com uma condição de pagamento melhor. Isso nós estamos tratando de 12 milhões que renegociou dívida da ordem de 27 bilhões de dívidas. Foram renegociadas, o que foi um benefício muito importante, também para aquela pessoa que naquele momento estava devedora, mas também para a sua família, recuperando a dignidade, o poder de compra, a possibilidade plena de estar no mercado econômico, financeiro, de tocar a sua vida. Isso é muito importante também para a economia do Brasil, demonstrando novamente a inovação na política pública produzida pelo governo do presidente Lula, que está pensando nas pessoas, que está pensando nas famílias, que está pensando no desenvolvimento econômico, mas em especial na inclusão social. Então, sem dúvida alguma, são feitos que nós devemos celebrar. Posso dizer de outros, programas que já foram feitos no passado, que infelizmente foram interrompidos pelos governos de plantão desde 2016, em especial a partir de 2019, mas que o governo do presidente Lula recuperou, como Minha Casa Minha Vida, que muitos, nós ainda não vimos as casas novas, nós só vimos o programa liberado, os convênios assinados, os projetos agora que estão sendo feitos, as contratações das obras, mas daqui a pouco, mais adiante, em 2025, em 2026, nós vamos ter as novas casas do programa Minha Casa Minha Vida sendo entregue às pessoas. E sendo entregue a quem? A quem mais precisa. Sendo entregue a quem? A quem mais necessita. As milhões, as milhares de pessoas que infelizmente voltaram a morar na rua, infelizmente, ou que porventura estão pagando aluguel, ou que estão numa ocupação, numa situação difícil. Então são políticas que mexem com o país, que garantem um processo de inclusão, mas que garantem direitos básicos, elementares. E os governos, se não servirem para isso, servem para quê? Esse é o compromisso da política do presidente Lula. É um governo que trabalha para respeitar as diferenças. É um governo que dialoga com todo mundo, mas tem a sua posição, tem o seu plano, tem o seu projeto. Projeto esse debatido na urna e que está sendo implementado dia a dia, e esse parlamento colabora com ele. E esse parlamento faz parte dele, afinal de contas as políticas aqui passaram. Então a gente celebra tudo isso nesse momento, esperamos que o país, nesse momento de reflexão familiar, social, novamente a gente pensa em quem está trabalhando para unificar, quem está trabalhando para de fato gerar política pública e quem está trabalhando para dividir. Quem quer dividir não merece o nosso respeito. Meu presidente, 20 minutos de votação já. Vai encerrar, presidente. Vai encerrar. Deputado Cabo Gilberto vai usar o tempo agora de liderança da oposição? Depois não vai ter mais. Eu lhe chamei, você não estava? Por isso mesmo. Estou lhe dando a segunda chamada. Está encerrada a votação. Sim, 106, não, 259. Deixa eu falar sobre o projeto depois. Está rejeitado o requerimento. Tempo de líder menos merecido hoje, porque já faltou 2 chamadas, deputado Cabo Gilberto Silva. Que é isso, presidente? O senhor é um homem democrático, presidente. Senhores parlamentares, acompanhando as discussões e, obviamente, as narrativas do governo, cotidianamente, 1 ano e 3 meses de desgoverno, rapaz, eu acho que o desgoverno Lula e seus aliados estão na época de 1990, quando estavam disputando a presidência da República com Fernando Collor de Mello. Só pode, senhores parlamentares. Ou em 98, com Fernando Henrique Cardoso, quando a população não tinha informações. Falar de inflação que está abaixo, e o povo que está em casa nos assistindo sabe que é mentira.
Sabe que é mentira, senhores parlamentares? O presidente está apanhando de uma doença conhecida há décadas da população brasileira. O presidente, junto com a ministra da Saúde, irresponsável e totalmente despreparada para o cargo, senhor presidente. Está batendo cabeça a ministra da Saúde, e quem está pagando caro e muito caro é o povo brasileiro, inclusive com a própria vida. Mais de 2 milhões de casos de dengue, a maior da história desse país. E não chegou vacina, onde uma doença já é conhecida. Imaginem se ele tivesse pego uma pandemia de uma doença desconhecida. Imaginem só. A violência no Brasil não para de aumentar. Está explodindo. É em todos os cantos do nosso país. A violência explode como nunca. O governo bate cabeça. O ministro do STF, que agora é ministro da Justiça, que saiu ministro da Justiça, que agora virou ministro do STF. Pela primeira vez na história do país, tivemos fuga. Vou falar baixinho para ver se os senhores escutam. Tivemos fuga em presídios federais, Pinato. Isso é uma vergonha. Aí foi uma escalada de fugas pelo Brasil. Por quê? Porque o desgoverno Lula passa a mão na cabeça de criminosos. Quem foi que falou isso? Ele mesmo. Quando defendeu criminosos assaltantes de celular para tomar uma cervejinha no final de semana. Um caos na segurança pública do desgoverno Lula. No início da semana, o movimento dos motoristas de aplicativo percorreram todas as cidades, grandes cidades do nosso país, mostrando que são contra esse projeto que vai regulamentar os motoristas de transporte através de aplicativos. Aí eu peço mais uma vez aos líderes partidários que pressionem o desgoverno Lula para tirar a urgência constitucional desse projeto, para que possamos debatê-lo em todas as comissões. Isso é o mínimo que o desgoverno Lula tem a obrigação de fazer com esses trabalhadores, porque da forma que está, o senhor que está em casa nos assistindo, perderemos milhões de empregos, diretos e indiretos, com os motoristas de aplicativo, porque esse projeto só beneficia duas pessoas, só duas. O sindicato, se eu estiver errado, os senhores me corrijam, viu? PTzada, o sindicato e o desgoverno Lula, através do desastroso ministro da Fazenda, Fernando Tachad. Fernando Tachad não está de brincadeira não, meu amigo. Ele taxa tudo. E para provar o que estamos falando, senhores parlamentares, o desgoverno Lula ataca as gigantes, as empresas gigantes do nosso país. Está o Carrefour fechando portas, Americanas fechando portas, Rede Dia, Marisa e Casas Bahia. Por que eles estão fechando? Porque o desgoverno só quer taxar o povo. Estão investindo fora do nosso país, porque aqui não está sendo mais viável. O empresário quer o quê? O empresário quer lucro. E no Brasil, o que é que está dando lucro? É só ser parceiro do governo, para encher os cofres públicos de dinheiro do suado contribuinte brasileiro. E a prova, mais uma vez, que falamos aqui, senhores parlamentares, é o rombo das contas públicas do mês de fevereiro. Já bateu recorde em janeiro, está batendo recorde em fevereiro. Como esse governo vai para frente? Eu fico ainda pensando, e eu volto ao início do discurso, os senhores estão achando que estão disputando as eleições presidenciais de 1990 contra Fernando Collor, que não tem informações, que os senhores mentiam, e enganavam a população, porque Lula ainda está com o mesmo discurso. Ele começa a chorar de frente à tela e diz: população brasileira, nós iremos acabar com a fome, o povo vai comer, jantar, almoçar e tomar café. A mesma discurso, a mesma conversinha de sempre. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Ele fala quase chorando para tentar enganar o povo. Mas, vou repetir, estamos no século XXI, descondenado Lula, no ano 2024, e o senhor não vai conseguir mais enganar o povo. O povo hoje tem acesso às redes sociais, tem acesso à informação. Não adianta o senhor estar com a sua manipuladora oficial da República, que é a senhora Rede Globo, que mente descaradamente para tentar manipular a opinião pública, que não vai conseguir. E para finalizar, senhor presidente, falamos agora da política externa. Vejam só,
O descondenado Lula está preocupado com as eleições da Venezuela. Quem é Lula? Colocou o tapete vermelho aqui do Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto, para receber o ditador narcotraficante Nicolás Maduro, sanguinário, assassino, que está exterminando a oposição. Aí agora ele diz que está preocupado porque Nicolás Maduro está avançando contra a oposição e lá não tem oposição, porque lá é uma ditadura, Lula. E agora que você vem dizer que está preocupado? E, senhor presidente, demais parlamentares, precisamos pressionar o governo, utilizar a força do Congresso Nacional. É impressionante o que a população nos cobra. E esse poder aqui é o mais acessível à população brasileira, porque o povo bate no nosso ombro, fala conosco aqui nos corredores, fala conosco nos aeroportos, fala conosco nas nossas residências, fala conosco nas nossas bases eleitorais. Eu pergunto, eles têm acesso ao ministro do STF? Não tem. Eles têm acesso ao presidente Lula? Não tem, até porque ninguém quer ver Lula. Foi lá no Pará, vocês viram, não tem ninguém para receber ele. Onde ele vai para o Brasil, não tem ninguém para receber o descondenado, porque sabe que é uma vergonha para a nação brasileira ter o descondenado à frente da nação. Então esse poder aqui é o mais acessível, a população nos cobra todos os dias. E mais uma vez eu insisto, para finalizar de fato, senhor presidente, não adianta tentar manipular a opinião pública. Não estamos na década de 1990, Marcel, que Lula enganava o povo, que Lula enganava através da sua máquina de fazer mentiras. Hoje estamos com acesso à informação, em pleno século XXI, ano de 2024. A inflação está alta, a violência está explodindo, a saúde está um caos, a educação foi cortada a recursos, a infraestrutura não existe, o PAC é mentira, essas promessas são mentiras. Então, Lula, peça para sair que é melhor que o senhor faz. Senhor presidente. Chamar aqui o deputado Fausto Pinato primeiro. Então, terminou a ordem do dia, os deputados votaram um projeto, aquele que trata do DPVAT fica para depois aliás, na segunda semana de abril, e agora a deputada Ana Paula Lima. Santa Catarina, o Dia Estadual da Micro e Pequena Empresa, que está completando agora 40 anos. Foi uma das primeiras associações de micro e pequenos empresários do Brasil, através da Asimpev, do ex-empresário Pedro Cascais, e no próximo dia 29 está se comemorando essa organização de micro e pequenos empresários catarinenses que começou na minha cidade, na cidade de Blumenau. Então, parabéns a todos e todas aqueles que construíram essa belíssima organização que é dos micro e pequenos empresários. Muito obrigada. Passar a palavra, então, para o nosso deputado Fausto Pinato. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo nessa tribuna, senhor presidente. Nós sabemos que nós estamos com o país dividido, a eleição acabou, foi uma eleição muito acirrada, devemos lembrar que foi 1,8%, mas venceu a democracia. Independente do resultado da eleição, eu aprendi que quem ganha a eleição governa, quem perde fiscaliza, senhor presidente. E nós sabemos que nesse momento de tanta rivalidade, dessa conjuntura política, onde nós perdemos a capacidade de divergir, que qualquer tipo de crítica construtiva muitas vezes é vista como um ataque, né? E da mesma forma, a forma desleal, principalmente que alguns minorias de extrema direita e extrema esquerda trabalham com fake news, trabalham com distorção de informação, muitas vezes jogando para a galera, muitas vezes jogando contra a própria casa. E eu queria dizer uma coisa aos colegas. Eu tenho orgulho de ser deputado federal, tenho orgulho de ser congressista brasileiro, mas fica um alerta. Essa briga acirrada não está fazendo bem para o país. Nós estamos ainda, eu vejo aqui, às vezes a esquerda falar, a direita falar, nós estamos numa retórica, né? Que um é ladrão, outro roubou, outro é ladrão de joia, outro é golpista e tal. E de certa forma nós estamos perdendo alguns grandes debates de interesse do nosso país. Eu queria aqui fazer um alerta, senhor presidente, que eu gostaria de pedir o apoio aos pares, nada de perseguição, né? Eu acho que é uma pessoa até competente, né? Mas nós estamos passando despercebido na pandemia da dengue.
Nós estamos em plena pandemia da dengue. E nós sabemos da dificuldade, né? Se a ministra não é política, mas ela tinha que ter alguma secretaria política para conversar com os deputados. É uma dificuldade de marcar uma audiência, né? Acho que é até uma pessoa boa, mas eu pedi a convocação da ministra, senhor presidente, para vir nesse plenário, para dar uma explicação para a gente como é que está essa questão, qual que é o plano de trabalho, como é que está a questão da vacina da dengue. O estado de São Paulo, por exemplo, que é meu estado, está um surto de dengue, que é o estado mais rico e mais avançado, salvo engano, melhor juízo, do nosso país. Então, senhor presidente, eu venho aqui pedir apoio aos pares, aqui não é para criar circo, fazer polêmica, mas simplesmente fazendo meu papel como deputado de fiscalizar. Né? A ministra deve estar sabendo, é até bom que deve estar planejando esse trabalho, para que possamos ter um trabalho sério e, acima de tudo, fiscalizar. E a outra questão que eu também estou estudando, senhor presidente, é a questão dos Correios. Está me preocupando muito a situação dos Correios do Brasil, onde nós está tendo um... E também fica um alerta que eu vou protocolar um requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Chamar agora aqui o nosso querido deputado Sargento Gonçalves. Quer falar? Nosso querido Marcel Van Hatten, que a ordem estava... Se eu estou na fila na vez, eu hoje aceito, já teve uma vitória hoje. Não, e quero elogiar Vossa Excelência, deputado Marcelo Queiroz, inclusive por ter ativamente tratado desse tema, hoje mesmo, na reunião na Comissão Geral que tratou do PER. Só pergunto se é 3 minutos ou 5 minutos que eu tenho como liderança novo. A representação são 5, não é? 5 minutos com liderança. Sim. Então, agradeço. Deputado Marcelo Queiroz, que estava prestes a relatar a matéria aqui em plenário, mas que, em virtude das circunstâncias do acordo feito pelo governo, acabamos tendo uma vitória com uma nova prorrogação até abril de 2025 dessa exigência que jamais deveria ter sido feita novamente por um governo brasileiro. Sinceramente, eu vejo até vários parlamentares do PT dizendo que essa exigência é sem pé nem cabeça, porque está prejudicando o próprio nacional brasileiro, está prejudicando o turista estrangeiro que poderia vir para o Brasil e vai para outros países. Sabe por quê, presidente? Porque na América Latina só Cuba, Venezuela e Bolívia exigem a reciprocidade de turistas americanos, canadenses e australianos, e por isso mesmo, esses turistas que poderiam vir para o Brasil em virtude dessa exigência, passarão a visitar outros países onde não há, em virtude da burocracia. Quero fazer, aliás, aqui um retrospecto. O governo Lula editou esse decreto em 2 de maio de 2023, há quase um ano. Prorrogou pela primeira vez no dia 5 de setembro de 2023, para passar a valer apenas no dia 10 de janeiro. Antes disso, nós conseguimos negociar mais uma vez para não votar esse PDL, e passou-se para 10 de abril, quando o acordo tinha sido 10 de julho. O governo descumpriu o acordo feito, e espero que agora não descumpra nessa nova promessa de prorrogação para abril de 2025. O problema é que, nesse meio tempo, as pessoas estão perdendo a paciência. Porque quem mora no exterior, ou quem tem parentes no exterior, estrangeiros, americanos, australianos, canadenses, que, por exemplo, devem vir ao Brasil para participar de uma festa de casamento, uma festividade em família qualquer, estão passando por uma burocracia kafkiana que não está sequer garantindo visto. Vou ler aqui, senhor presidente, uma mensagem, está em inglês, mas eu faço aqui a tradução para o português, de uma pessoa que na internet disse o seguinte, eu fui ao consulado, eu enviei um e-mail, não sei, ou fiz uma comunicação com, um e-mail mandou, para o consulado de Orlando, com as preocupações sobre a aplicação do visto eletrônico, e que temos 45 americanos que precisam passar pelo processo de obtenção de visto para ir a um casamento no Brasil. E esta foi a resposta do consulado. Veja bem, senhor presidente. Boa tarde. Pedimos desculpa, porque o centro que faz a emissão dos vistos ainda está em fase de testes. E por isso o sistema está com problemas.
Infelizmente, o centro de emissão de vistos, é um serviço terceirizado e nós não temos acesso a esse sistema. O que nós podemos fazer é o seguinte, diz o consulado: alternativamente, o visto pode ser solicitado diretamente no consulado, mas vai custar $185. E é necessário ir até o consulado para uma entrevista. Aí diz que o visto será válido por 10 anos, assim por diante, e que nesse caso o sistema é do consulado. Eu sei, senhor presidente, quem é brasileiro, quem passa por um pedido de visto consulado americano, tem problemas, e nós sempre pedimos à embaixada e aos consulados americanos o máximo de celeridade nas tratativas, e sabemos que o número de brasileiros querendo ir para os Estados Unidos é muito maior, e eu digo até infelizmente, do que o de americanos que querem vir para o Brasil. Eu sei disso tudo. Vamos facilitar a ida também de brasileiros aos Estados Unidos, mas não é prejudicando o turista brasileiro, o trabalhador no turismo brasileiro, que nós vamos resolver isso. A camareira no hotel, o garçom no restaurante, o empreendedor que tem uma lojinha de souvenir. Essas pessoas são as maiores prejudicadas pela falta do dinheiro que vem com esses turistas, como Vossa Excelência tão bem sabe. Seja o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, não importa, no meu Rio Grande do Sul. Por isso, foi uma conquista, sim, desta casa, a prorrogação para abril de 2025, esperamos que o governo desta vez cumpra com a palavra, mas como eu disse no microfone de apartes, peço só para poder concluir, presidente, tolerância no tempo, obrigado. Como disse no microfone de apartes, lamentavelmente nós estamos apenas prorrogando a resolução do problema. Falei com o deputado Arthur Lira, presidente da casa, e com outros líderes. Se até novembro não resolvermos esse problema definitivamente e o governo revogá-lo, vamos trabalhar para que novamente seja pautado e aí em definitivo enterremos essa exigência. Não tem sentido que o Brasil faça esse tipo de política de reciprocidade dando tiro nos próprios pés. Obrigado, meu querido deputado. Passa a palavra então para o deputado Sargento Gonçalves. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Neste momento, acredito que o último a falar aqui no plenário, né? Mas, como se diz, os últimos serão os primeiros, viu? Senhor presidente, aproveitar o momento que nos resta para falar aqui e chamar a atenção do povo de uma fala que eu ouvi do ministro do STF, o ministro Gilmar Mendes, que me chamou muito a atenção. Ele dizer que era urgente. Urgente o quê, senhor presidente? Urgente tirar policiais militares da política. Ou seja, vejam a visão dos ministros do STF. Senhor ministro Gilmar Mendes, urgente deveria ser nós impedirmos que presos provisórios votem. Agora veja só, mais de 80% dos presos provisórios votaram no Lula, no 9 Dedos. Será se é por isso que o ministro Gilmar Mendes e outros ministros ali do STF estão mais preocupados de impedir que policiais militares façam parte da política do que impedir que presos possam votar? Vejam a inversão de valores, povo brasileiro. Seria mais urgente, ministro Gilmar Mendes, ministros do STF não estarem dando pitaco na política, mas que pudessem estar sendo imparciais no ato de julgar, que só falasse nos autos, porque se quer ser político, deixa a toga, vista o paletó e venha para cá, ser colocado para que o povo brasileiro escolha enquanto representante. A função do ministro Gilmar Mendes, assim como dos outros ministros, senhor presidente, é julgar, é serem juízes imparciais e não políticos, fazendo política literalmente nos palanques em torno do Brasil e até fora do Brasil. Deus salve a nação brasileira.